E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao canal TV Cinéfilo. E como vocês bem sabem, estamos nos aproximando do Dia das Bruxas, e como não podia faltar vídeo sobre filme de terror, eu queria trazer um filme bem diferente. Um filme que não é muito conhecido para quem é novinho, e também não é muito comentado nos dias de hoje. O Expresso do Horror. Partindo para a sinopse do filme, no ano de 1906, durante uma expedição na China, o professor de antropologia Jonathan Saxon descobre um hominídeo que aparenta ter milhões de anos. O cientista leva o fóssil numa viagem de trem em direção à Europa, mas de alguma forma o hominídeo desperta e aparentemente ele possui uma certa consciência e sai causando terror no meio da viagem. Expresso do Horror é um filme hispânico-britânico dirigido por Eugênio Martin e protagonizado por uma das, se não a maior dupla do cinema de terror, Christopher Lee e Peter Cushing. Esse filme tem uma clara inspiração na história do Enigma de Outro Mundo. Mas é claro, me referindo à história do livro, já que a adaptação mais conhecida foi lançada apenas nos anos 80 e esse filme é de 72, mas claro, vale lembrar que nos anos 50 foi lançado um filme adaptando a história do livro, que é aquele clássico enredo de um impostor dentro de um ambiente com várias pessoas e sai matando um por um, enquanto se esconde. No início da história, quando somos apresentados ao professor Jonathan Saxon, já de cara nós vemos a primeira vítima da criatura, que foi um ladrão que estava tentando se apossar da descoberta do professor, e nisso ele acaba morrendo. Mas a sua morte é bem curiosa, pois o criminoso é encontrado com os olhos completamente brancos, e pelo que a gente entende, ele teve meio que uma morte cerebral. E o que nos chama a atenção no início do filme é pensar que de alguma forma esse fóssil ressuscitou, e também abre uma dúvida sobre como foi que ele matou o criminoso. Quando finalmente entramos no trem, conhecemos grande parte dos personagens que vamos acompanhar na história. Aqui nós não somos apresentados totalmente ao background de cada personagem, somos apresentados apenas algumas cenas de diálogos com os protagonistas, o que é bom, porque uma coisa que as pessoas se confundem muito é que o que faz a gente se importar com um personagem que morre no meio da história não é o fato de a gente conhecer toda a história de vida dele e tudo mais. É muitas vezes pela questão, como nesse filme traz, de você se imaginar naquela situação, onde você estava numa simples viagem e de repente é assassinado. Um medo que pode vir a qualquer um num dia cotidiano. E o que torna esse medo maior é eles não saberem exatamente com que estão lidando. No momento que o trem sai a viagem, mata um homem responsável pelas bagagens do trem, e mais pra frente a gente vai entendendo como funcionam as mortes. As mortes causadas pela criatura funcionam da seguinte forma: ele meio que absorve todo o seu conhecimento e suas experiências de vida, causando uma morte cerebral. E na autópsia feita pelo personagem vivido pelo Peter Cushing, ele descobre que o cérebro se torna completamente liso, já que as rugas que nós vemos no cérebro são justamente as informações, nossas memórias, experiências e tudo mais. E como ele absorve todas as informações presentes no cérebro, ele para de funcionar. E pelo fato dele absorver as memórias dos outros, ele também absorve as suas habilidades. Como no início ele toma o conhecimento de um ladrão, logo de cara ele aprende a abrir portas de forma improvisada. Quando ele absorve a mente de um dos funcionários do trem, ele aprende sobre todas as portas e atalhos que ele pode tomar na viagem. Chega um ponto da história em que eles pensam que conseguiram matar a criatura, mas nós descobrimos que ele também tem a capacidade de se apossar do corpo dos outros. E de forma gradativa nós vamos descobrindo o que o monstro realmente quer. Ele está em busca de um passageiro que tenha conhecimento sobre foguetes e sobre viagens fora da Terra. Lembrando que a história é ambientada em 1906, então o homem ainda não tinha chegado à Lua, mas mesmo naquela época já existia essa ideia sobre viagens interplanetárias. Outra grande sacada no clima de tensão é o questionamento do que é essa criatura. Claro que ele aparece como um hominídeo, mas no decorrer da história vemos que na verdade ele estava dentro do hominídeo. E surgem várias teorias, inclusive o padre Pujardov, ele até mesmo afirma que essa criatura é o próprio Satanás. Após inúmeras mortes ocorridas na viagem, o governo russo toma providências. Como a linha do trem passava pela Rússia, o governo russo é notificado e eles tomam providências invadindo a viagem.
eles acabam rendendo todos os passageiros até encontrar o monstro. Enquanto o monstro se apossou do delegado que estava a bordo do trem, descobrimos algumas limitações sobre o seu poder de roubar a mente e possuir pessoas. Ele só consegue fazer isso em ambientes escuros. Em luz clara, seu poder não tem efeito. E uma sacada interessante sobre ele necessitar de olhos para conseguir se apossar da mente dos outros é que existe aquela clássica analogia do Oriente de que os olhos são as janelas para a alma. Então, por isso, ele precisa olhar diretamente para você para tomar a sua alma, o seu ser. Após investigarem alguns cadáveres, os nossos protagonistas descobrem que elas descobrem algumas informações sobre a criatura. Com a ajuda de microscópios, eles conseguem ver imagens vistas pelo ser da Terra há milhões de anos atrás, que vai desde sua formação até a época dos dinossauros. Agora, o que seria exatamente esse ser? Bom, no final do filme, ele dá uma breve explicação sobre o que ele é, no momento que ele possui o corpo do padre Pujardot. Who are you? In words is difficult. I am a form of energy occupying this shell. Where do you come from? Another galaxy. I came with others like myself. I was left behind. An accident. I survived in protozoans, fish, vertebrates. The history of your planet is part of me. E mesmo que a gente entenda os motivos do ser, ele ainda assim matou muitas pessoas. Ele até tenta ludibriar o professor Saxon na tentativa de conseguir voltar para o seu lar, mas o cientista tem noção de que ele pode matar muitas pessoas para cumprir o seu objetivo. Por isso ele se mantém contra. Esse é um filme que eu recomendo muito para quem é fã de terror, ainda mais se você curte esses filmes de terror mais antigos. Ele ainda consegue causar tensão para quem realmente tem vontade de assistir. Nas cenas onde vemos a criatura andando perto de outros passageiros, causando outras mortes. O que ajuda mais no clima de tensão é o fato de que a história é ambientada em um trem. E mesmo que seja um lugar que tenha quartos, cozinhas, local de alimentação, ainda assim é um espaço pequeno, onde um monstro pode aparecer em qualquer lugar. Sua trilha sonora que se encaixa perfeitamente nas cenas de tensão, as atuações de um elenco bem diversificado de estrelas internacionais, e também pelo fato de ele brincar com um velho medo da raça humana, o desconhecido. Se você ficou interessado no filme, saiba que ele está disponível no catálogo do Oldflix, mas caso você não tenha esse streaming, você pode conferi-lo gratuitamente no site e app da Pluto TV. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição para você conferir, legendado. E se você é o tipo de pessoa que só assiste filme dublado, saiba que ele está disponível completo em português aqui no próprio YouTube, é só fazer uma busca aí. E outra, você não precisa gastar muito tempo para assistir o filme possui menos de 1h30. E mesmo tendo uma duração curta, ele ainda tem muita história para contar. E esse foi o vídeo de hoje, obrigado por sua audiência, muito obrigado por assistir até o final, até a próxima.